Oi pessoal, eu sou a Vanessa, estudo análise de sistemas e a minha intenção aqui é dividir com vocês o que eu sei sobre formatar e instalar o Windows XP. Vou falar aqui, de cuidados antes de formatar, cuidados depois de formatar e instalar o XP. Para isso eu vou utilizar uma simulação que eu encontrei na internet, que pode ser encontrada aí por vocês aqui também nesse link que eu disponibilizei na apresentação. Essa apresentação está anexada. Nesse link você vai poder baixar essa simulação, que é a simulação justamente de como formatar e instalar o XP. Cuidados antes de formatar. Então a gente tem aqui duas situações. A primeira é para quem tem uma máquina novinha, ou você comprou a máquina, ou você montou a máquina, tá novinha, nunca instalou nada. O que você precisa ter? O CD do Windows com o serial. Se você tem o Windows original, já vem com o serial. Se não, se você tem aquele Windows alternativo, certifique-se de que tem o número também de registro dele. Inclusive certifique-se, gente, antes de fazer qualquer coisa, se esse CD do Windows realmente tem lá o Windows, se está tudo certinho com ele. Outro cuidado que você tem que ter são os CDs de drivers da placa-mãe, da placa de vídeo, da placa de fax, enfim, de todas as peças que necessitam de drivers. Se você montou a máquina, normalmente as peças já vêm com os CDs de drivers. Se você comprou a máquina e não tem esses CDs, você pode verificar as especificações das placas, o modelo da placa-mãe, por exemplo, e no site do fabricante eles disponibilizam lá. Se você já tem uma máquina que já está sendo usada há algum tempo, ou seja, já tem o Windows instalado, já tem os drivers instalados, Quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, faça um backup dos seus arquivos pessoais, porque ao formatar você está perdendo tudo. Faz um backup para você poder recuperar esses arquivos depois. Também tem que ter o CD do Windows com o serial e também os drivers da placa-mãe. Aqui tem um diferencial, Você pode, por exemplo, baixar um programa, tem um link aqui. Vou dar aqui uma sugestão de programa, que faz o quê? Ele lista, antes de você formatar, ele lista todos os drivers que você usa na sua máquina. Listando todos os drivers, você pode fazer um backup desses arquivos que foi listado, e depois que você instalar o Windows XP, você recupera, Recupera eles. Cuidados depois de formatar e instalar o Windows XP. Acabou de instalar o Windows XP? Instala o antivírus. Antes de conectar na internet, antes de qualquer coisa, antivírus. Como eu não sou especialista em antivírus, eu não quero sugerir nenhum aqui, mas vou sugerir um site que fala sobre antivírus. Você pode baixar aí um basiquinho, um gratuito, Pode ser o AVG, o Avast, não vou sugerir, tá, gente? Aqui no site vocês vão encontrar informações a respeito de antivírus. Mas instala um, pelo menos, só para você ter o mínimo de proteção aí. Aqui sim, olha, primeiro antivírus nacional, Aqui não é uma sugestão, é apenas uma informação que eu assisti uma palestra a respeito desse antivírus aqui, com as pessoas que desenvolveram esse antivírus. É uma dica, se você é aventureiro, quer testar o primeiro antivírus nacional, o link está aí. Drivers. Assim que você instalou o Windows XP, reinstala os drivers, verifica as instalações,
Como que você faz a verificação? Como também não é o foco aqui dessa videoaula, né? Coloquei um link aqui para você ter informações a respeito de como você verifica a instalação dos drivers logo assim que você instalar o XP. Tem um tutorial aqui no fórum do Babu, bem legal, ó, bem ilustrado aqui, bem fácil de você conseguir fazer a atualização dos seus drivers. Feito isso, gente, podemos então ir para a formatação propriamente dita. Se você já verificou tudo isso que eu falei até aqui, vamos então formatar a máquina. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, pega o CD do Windows XP, coloca lá no drive de CD-ROM e liga a máquina, né? Claro, liga a máquina, vai aparecer uma tela mais ou menos assim, olha. É quando ele começa a fazer a contagem aqui de processador tal. Nesse instante, você tem que pressionar a tecla Del, conforme ele instrui aqui, olha. Ele te orienta para entrar no setup, tecle a tecla Del. Apertando o Del, você vai entrar no setup. O setup da minha máquina tem essa cara. A sua pode ser um pouco diferente, mas o que é importante para a gente aqui é esse menu aqui, olha, Advanced. Para você chegar nesse menu, para você andar pelos menus aqui, você não pode utilizar o mouse aqui, tá, gente? Você tem que utilizar as teclas de para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Além disso, apertar a tecla Enter para selecionar as coisas. Então, no caso aqui eu quero utilizar esse menu Advanced, eu pressiono a tecla para o meu lado aqui esquerdo, né? Perdão, para o meu lado direito, aí ele vai para o Advanced, que é o menu que eu quero. Aqui tem essa opção aqui, olha, de boot, olha. A primeira opção de boot, a segunda opção de boot, a terceira. O que interessa pra gente é essa primeira aqui, olha, First Boot. Por quê? Eu quero pedir para ele fazer o boot a partir do CD-ROM. Se eu selecionar aqui, olha, então, vindo com a tecla para baixo, até ele selecionar até a opção First Boot, pressiono Enter. Então, tem uma lista de opções, olha. O que eu estou dizendo aqui, gente, ó? Estou informando para o computador, olha, vai buscar o sistema operacional primeiro lá no CD-ROM. Então, ele tem algumas opções. Se ele não achar no CD-ROM, ele vai para a próxima opção. Poderia colocar aqui o disquete, o HD. No caso, eu quero que a primeira opção seja o CD-ROM. Coloco aqui essa opção e dou um Enter. Depois eu vou navegar aqui pelo menu com a tecla de setinha para o lado direito, né, até chegar no menu Exit aqui, olha. Quero sair e salvar. Ele pergunta se você quer salvar as alterações, se dá um Enter para ele dizer que sim, que você quer salvar. A partir desse momento, ele vai voltar novamente para essa tela aqui de contagem. Mas aí, gente, não deu Enter, tá? Não deu Del, na verdade, né? Não faça nada, porque ele vai dar o boot a partir do CD-ROM, tá? Então, a partir desse momento, não faça nada. Vou iniciar aqui a simulação. Então, ele começa a fazer a inicialização, vai fazer a contagem aí da memória e tal. Vai perguntar assim para você, olha, pressione aqui qualquer tecla para iniciar a partir do CD-ROM. Você pressiona um Enter aí, vamos dizer. Pressiona o Enter, ele vai já para o CD-ROM e olha, já está fazendo a instalação do Windows, ó. Tá carregando um monte de arquivo aqui, você aguarda esse momento dele carregar os arquivos e pronto. Já tem uma tela de interação com você.
Pressione Enter para instalar o XP agora. Vou pressionar um Enter, porque qual seria a outra opção? Reparar uma instalação do XP. Se você já tem o Windows XP instalado, tem alguma falha nele, você também tem a opção de reparar essa falha, mas o que a gente quer aqui, ó, é instalar. Então dá um Enter. Contrato de licença, tem um menu aqui embaixo, você diz que concorda, ó. Para concordar, pressiona o F8. Pressiona o F8. Temos então um momento aqui de decidir sobre as partições. Partições é o seguinte: você tem um HD de 40 GB. Você pode selecionar 10 GB, dividir esse HD em 30 e 10. A unidade C fica com 30 e uma unidade D fica com 10, por exemplo. Para que serve isso? Você instala o seu sistema operacional, instala os seus programas na unidade C e pode gravar os seus arquivos, por exemplo, na unidade D, que tem lá 10 GB. Por quê? Você está resguardando os seus arquivos. Se você pegar um vírus na unidade C, se der algum problema no Windows na unidade C, seus arquivos estão na unidade D. Dependendo do que ocorrer, você consegue resgatar esses arquivos na unidade D. Você consegue reinstalar o Windows na unidade C, sem mexer nos seus arquivos na unidade D. Você pode dividir a máquina ao meio, né? Dividir o seu HD, né, em duas partes iguais, porque você quer colocar o XP numa e o Linux em outra. O momento de decidir como você vai particionar esse HD é agora. Você pode não particionar também. Você pode criar só uma unidade C, tá bom? Eu vou particionar aqui para demonstrar para vocês como é que faz, tá bom? Então, olha só, para criar uma partição no espaço não particionado, pressione a tecla C. Vou colocar C aqui. Aqui você tem que fornecer o tamanho da partição e pressionar Enter. Esse HD aqui da simulação, ele tem 2 GB, né? Só que ele especifica aqui em megabytes, tá? Então, 2048 megabytes equivale a 2 GB. Eu vou dividir ao meio, vou colocar 1 GB, tá bom? 1 GB, 1024 bytes. Vai ter a minha unidade C. E dou um Enter. Olha só, criei uma partição chamada C e diz que ela tem 1024 megabytes, ou seja, 1 GB. Imediatamente aparece aqui o espaço não particionado, que também tem 1024, a outra metade, né? Eu vou criar outra partição nesse espaço não particionado. Para criar, eu aperto a tecla C. Aqui eu não preciso especificar o tamanho, porque já está aqui, que é o resto daquilo que sobrou do meu HD. Eu vou dar só um Enter, então. Pronto, tenho duas partições aqui, a partição C e a partição D. Eu vou formatar a partição C, porque eu quero instalar o Windows XP. A partição D, eu posso formatar a partir do XP já. Quando eu instalar o XP, eu vou visualizar essa partição D e eu posso pedir para formatar a partir do XP, tá bom? Então, vamos vamos formatar apenas a unidade C. Para configurar o XP no item selecionado, pressione Enter. Vou pedir para instalar o Windows aqui nessa partição C aqui, tá? Dou um Enter. Tá falando para mim assim, olha, você ainda não formatou, né? Você tem que formatar para instalar o XP aí nessa partição. Quais os tipos de formatação? NTFS rápido, FAT rápido, NTFS e FAT. Escolham esse NTFS, não vamos escolher nada rápido não, porque a gente está fazendo
direitinho aqui para não dar nenhum problema, tá? Vai demorar só um pouquinho a mais, demora para formatar uns 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do seu HD. Então, vale a pena você escolher aqui essa opção aqui mais demorada, tá? Já está selecionado, eu só dou um Enter, ó. Então, já está formatando. Aqui vai ser rapidinho, porque é uma simulação, mas demora mais um pouquinho. E já, depois que formata, já começa a fazer a instalação, olha. Né? Já tem um primeiro momento de instalação. Demora um pouquinho também. Depois que ele fizer isso, ele vai reiniciar o computador. Você não faz nada. Deixa ele reiniciar normalmente. Não interage, não pressiona nada. Tá bom? Já vai iniciar o Windows aqui, já instalando, já fazendo a instalação. Certo? E essa instalação também está sendo rapidinha aqui, mas ela demora em torno aí de 45 minutos, 40, 45 minutos, tá? Qual a interação que você vai ter com ele aqui, ó? Vai perguntar para você a questão de opções regionais aqui, olha. Normalmente já vem certinho aqui, olha, português, Brasil, você não vai precisar fazer nada. Se precisar, você clica aqui em personalizar, né? Mas normalmente o padrão já tá certinho, só você dar avançar aqui. Deu avançar, coloca o seu nome aí, né, o nome da empresa, do jeito que você quer que apareça, que fique gravado no seu computador, dá avançar. Aí aqui, olha, a chave do produto, que é aquele cereal que a gente tinha conversado no início. Coloca aqui, eu não vou colocar porque é só uma simulação, mas você tem que colocar direitinho aqui. Dá avançar, senha do administrador. Se você quiser colocar uma senha para quando você for utilizar o computador como administrador, né? O administrador ele tem acesso a todas as informações do sistema. Se você não vai configurar o Windows a fundo, se você não tem um conhecimento muito avançado de Windows, nem vale a pena colocar essa senha aqui, tá bom? Só deixa em branco, então dá avançar. Configurações de data hora, normalmente também já vem tudo certinho. Se tiver alguma coisa diferente, você pode configurar direitinho aqui, dá avançar. E aí ele continua instalando. Demora, como eu já falei, em torno de 40 minutos. Outras informações que você vai ter que dar aqui, olha. Configurações típicas, é só você deixar do jeito que tá e dar avançar. Tudo isso aqui já é padrão, não precisa se preocupar com isso daqui, só dar avançar aqui. Aqui também, olha, é uma pergunta se você quer, se esse computador vai estar em rede, né? Ou se o computador tem um domínio só. Você deixa aqui que sim, só tem esse, dá avançar aqui. Finalização da instalação. Tá terminando de instalar, aí ele reinicia novamente. Vai reiniciar você de novo, não faça nada. Para melhorar a aparência de elementos visuais, o Windows ajustará automaticamente a resolução da tela. Dá OK, o Windows alterou, dá OK de novo. Pronto, já tem uma tela de boas-vindas, né? Você dá avançar aqui. Agora ele vai verificar se você está conectado, verificar tudo direitinho. Ele está perguntando se você quer registrar o Windows. Se você tem o original, diga que sim, faz o registro. Se você tem o alternativo, diga que não, que depois você registra. Dá avançar aqui. Põe o seu nome, que vai aparecer aí no menuzinho, né? Se você tiver mais de um usuário na máquina, você pode colocar os nomes dos usuários aqui. O XP tem essa opção, né, de você colocar mais de um usuário e fazer o login de mais de um usuário. Coloquei só eu mesmo aqui, dei avançar. Obrigado, parabéns, você está pronto para utilizar o Windows, então dá avançar aqui.
pronto, você já tem o Windows aqui na sua máquina. A partir desse momento, quais são as providências? Então, retomando, reinstala os drivers da sua máquina, ou para quem tem uma máquina nova, instala, né? Faz aquela verificação se os drivers estão todos instalados corretamente e instala o antivírus imediatamente antes de entrar na internet. Bom, a partir daqui, a partir do momento que você tem o Windows XP, você pode instalar o Office a partir do XP. O Office, você põe o CD lá no Drive, ele já vai te apresentar uma tela de instalação, onde você vai ter possibilidade de instalar o Office ou outros programas que você queira instalar. Você já pode fazer isso a partir aqui do Windows XP. Eu só queria fazer uma outra observação, gente. Volta lá reinicia novamente a máquina, dá um del aqui nesse momento que ele está fazendo a contagem, entra de novo no Setup e aqui no menu Advanced, aqui no primeiro boot, agora você pede para ele iniciar a partir do HD, tá bom? Dá aqui um Enter e escolhe o seu HD, ou o flop, o segundo HD, ou o CD-ROM primeiro e depois o HD. Por quê? Porque ele vai fazer o boot a partir do HD. Se você escolhe o HD primeiro, ele vai direto para HD. Se você achar mais interessante deixar como CD-ROM, mas se o seu computador não tiver configurado já, verifica aqui se como segundo boot tem a opção HD, tá bom? Fora isso, você já tem o Windows aqui instalado. A partir do Windows aqui você já consegue visualizar sua partição D. Você pode formatar ela a partir do Windows. Você pode instalar outros programas a partir do Windows também. A intenção aqui então era ensinar o básico sobre formatação e instalação do XP. Eu espero ter ajudado alguém, pelo menos alguém, uma pessoa ou muitas pessoas aí com essa minha explicação básica. Até mais.